esperança, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz. Em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Nós temos nossas mãos e os corações abertos pra no momento certo fazer o amor brilhar. A fé nos enriquece, servindo a gente cresce. Aos pobres excluídos queremos nos doar. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Um mundo nós sonhamos, sem muros, sem fronteiras, sem ódios, sem barreiras, sem preconceito e dor. A terra mãe cuidada, a vida respeitada, culturas dialogando e revelando seu valor. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Na rede da irmandade, na juventude em festa, de Deus se manifesta a graça, a compaixão. Unidos com Maria, fiéis a cada dia, alegres celebremos nossa vida em missão. Juventude missionária, inquieta e solidária. 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 Alô, alô, minha gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início à nossa catequese, leitura do documento Exortação Apostólica do Papa Francisco aos jovens e a todo o povo de Deus. Nós temos duas versões, uma versão mais da CNBB e outra das Paulos e Paulinas. Vamos avançar mais um pouco até a gente concluir esse bonito documento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las.
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus nos dê um abençoado encontro, uma boa partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quem é que já tem o documento? Será que você já tem? Está disponível aí na internet. Você pode ir no site do Vaticano e vai ter lá a tradução que a gente está usando. Tem umas traduções meio difícil, mas aqui está lá no site, é muito boa. É mais próxima de nós. Então, é importante você ter quanta coisa bonita que tem ali para os grupos de jovens, para a formação juvenil, mas para outros espaços também. Pastoral familiar, grupo de oração, todos podemos fazer uso desse texto belíssimo. Então vamos ver o que tem no cardápio de hoje. Muitos jovens vivem preocupados com seu corpo. Eita, que não é só jovem, é todos nós vivemos a síndrome do narcisismo. Narciso é um mito grego e um rapaz muito bonito. E um dia ele foi tomar banho no rio. Chegou lá, ele viu a beleza dele. Ficou tão encantado que mergulhou para ir ao encontro daquela beleza própria e terminou afogando-se. Cuidado para a gente não mergulhar nesse mundo da ideia do corpo perfeito, depois não ter retorno, no sentido de felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu fizer isso no meu corpo, quando eu atingir tal meta. E não tem nenhuma garantia isso. A gente é feliz hoje. Claro que naquilo que é necessário, é normal que se faça sacrifício, renúncias, uma boa alimentação, por exemplo, mas não tornar isso um mito a gente mesmo. Mas outros jovens preocupam-se por desenvolver suas capacidades e conhecimentos. Não estão preocupados só com o corpo. Alguns nem tanto com o corpo, mas com a mente, com a faculdade, com o conhecimento, querem uma profissão, alguns querem vocação até mais aguçada, como uma especialização até no mundo científico. Outros apostam mais alto, comprometem-se mais e procurando progredir espiritualmente. Olha, qual foi o grau maior que o Papa deu aí àqueles que não colocam a primeira e a segunda questão em primeiro lugar, mas o conhecimento e o crescimento espiritual. E ele vai trabalhar o texto todinho de hoje justificando essa ideia. Buscar o Senhor, guardar a sua palavra, procurar corresponder-lhe com a própria vida, crescer nas virtudes. Como é bom você encontrar um jovem educado, um jovem que tem um compromisso com a sua comunidade, com o seu grupo de jovem, que tem o zelo, o cuidado, que realmente é admirável por conta dos valores que a vida em Cristo lhe ajudou a adquirir. Isto torna-se forte os corações dos jovens. Por isso é preciso manter a união com Jesus, estar em sintonia com Ele, uma vez que não crescerás na felicidade e santidade com as tuas forças e a tua mente. O Evangelho de João diz assim: sem mim nada podeis fazer. Precisamos ter esta convicção. Espero que possas manter a autoestima e levar-te tão a sério que procures o teu crescimento espiritual.
Sabemos que até com a ajuda da família, os filhos geralmente sempre vão buscar pelo menos a educação inicial. Se vão crescer ali ou não vão, depende muito deles. Mas é normal que, às vezes, até a profissão, os pais têm essa preocupação e tudo bem. Assim também como o cuidado com o corpo e tudo mais. Agora, com a dimensão espiritual, olha, existe muito relaxamento. E nem sempre a gente consegue transferir ou trabalhar a experiência de fé que está na gente nos filhos que estão chegando. Sem falar que há pais e mães que também aí não têm o que oferecer. Claro que, dado que você é jovem hoje, é um adulto, então você já é um ser de discernimento. Não vai mais ficar justificando-se por questão de pai ou de mãe, de herança ou não, se recebeu ou não a fé. O que o Papa está dizendo é claro, que todos nós tenhamos o cuidado e o zelo e a preocupação de crescer espiritualmente. Além do entusiasmo próprio da juventude, há também o encanto de buscar a justiça, a fé, o amor e a paz. Vejam os valores que ele vai agregar aí a um jovem verdadeiramente espiritual. Aliás, o próprio adulto deve maturar sem perder os valores da juventude. E não criar uma imagem de que ser jovem é a época de menos responsabilidade, do pode tudo, e ficar sempre jogando pedra no jovem de hoje como que se não tivesse sido jovem. Não, não tem idade melhor. Qual é a melhor idade? É a que você está vivo. Então hoje é o seu dia melhor. Para que o amanhã você olhe e enxergue que hoje foi um dia bom, você tem que viver com intensidade o dia de hoje também. Viver com inteireza, sem mais ou menos. Na realidade, cada fase da vida é uma graça permanente. Às vezes já a melhor idade contém um valor que não deve passar. Assim a minha infância, a minha juventude, com seus desafios, assim como também com as suas conquistas, suas vitórias. Uma juventude bem vivida permanece como experiência interior e na vida adulta é assimilada, aprofundada e continua a dar os seus frutos. Na verdade, o adulto, e à medida em que se vai amadurecendo, ficando mais velho, mais idoso, nós deveríamos também ir amadurecendo os valores que nós adquirimos na infância e na juventude. Agora que eu vou ser mais paciente, agora que eu vou perdoar mais, agora que eu vou avaliar melhor os meus discernimentos. Porque se a gente não adquirir esses valores na juventude, na infância, na adolescência, então é possível que a gente vá ir para uma vida adulta e ficar talvez um idoso com valores comprometidos. Crescer quer dizer conservar e alimentar as coisas mais preciosas que te oferece a juventude. Oportunidades, por exemplo, de conhecimento, às vezes até de trabalho, de uma boa leitura, de uma boa amizade, e desafiar-se às coisas novas. Também dentro da comunidade, quanta coisa que a gente pode inventar e reinventar como jovem. Às vezes, os complexos de inferioridade podem levar-te a não quereres ver os teus defeitos e fragilidades, fechando-te assim ao crescimento e à maturação. É o que mais a gente vê no nosso dia a dia. Sabemos que não só uma juventude, mas nós temos uma humanidade doente. A pessoa pode ser a mais bonita possível, mas se você disser que ela está feia, por exemplo, ela não dorme mais naquele dia. E os complexos
é como que uma espécie de ferida na nossa dignidade. É difícil ter cura, mas a maioria das vezes são feridas causadas pela gente mesmo. A ideia do narcisismo, de beleza, nem sempre a gente foi educado para o não, e às vezes a gente cresceu mesmo ouvindo que é bonito, que é belo, nem que não seja, mas. E depois essa ideia fixa de uma forma que termina ali sendo uma fonte de certos complexos. Claro que o meio em que a gente vive influencia muito. Por exemplo, mulheres que vivem e convivem com homens machistas. Geralmente, coitadas, têm a autoestima lá embaixo. Complexo de inferioridade. Então ali já não vai cuidar tanto da beleza, ali o sorriso não vai ser o mesmo. Então imagine, é muito importante a gente saber o que irradia de nós, porque isso vai ter um reflexo na vida do outro também. É melhor deixar-te amar por Deus, que te ama como és, aprecia-te e respeita-te. Então, quando a gente cresce nessa espiritualidade, quando a gente é esse ser espiritual, essa questão de beleza no sentido de fazer isso depender da nossa felicidade, vem bem em outros planos, sei, segundo, terceiro plano, sei lá, mas importante é a minha vida interior, a minha beleza interior. Significa eu estar bem comigo mesmo. E quando eu cresço numa espiritualidade que eu sinto o amor de Deus, o Papa vai falar no encontro com Deus que deve gerar uma espécie de êxtase. Que maravilha a gente se sentir amado e querido por Deus. Então a relação com o próximo não vai ser um peso que o outro pensa ou venha falar de mim. Lembra-te, porém, que não serás santos, nem te realizarás copiando os outros. Porque aqui ele vai colocar um pouco o modelo dos santos. Quando se fala em imitar os santos, por exemplo, não significa copiar o seu modo de ser e de viver, a santidade. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor propôs para nós. Sempre, geralmente, dizemos quando celebramos nossos festejos. Primeiro, não desenvolver uma espiritualidade de eu achar que a minha relação com o santo é uma relação de interesse. Então eu vou para pagar promessa, ou para pedir mais. Então eu vou para agradecer. Acima de tudo, a nossa relação com o santo deve se desenvolver a partir de uma pergunta. Nossa, se São Francisco foi capaz de viver tamanha humildade, tamanha simplicidade, tamanha capacidade de diálogo, tamanha capacidade de renúncia, e eu, como é que eu estou vivendo? Então eu vou me trabalhar, me questionar, para que eu possa tem de descobrir quem és e desenvolver o teu modo especial, para que assim a gente possa realmente conseguir dar bons frutos. O teu crescimento espiritual manifesta-se sobretudo no amor fraterno, generoso, misericordioso. Então veja, encontrar um jovem simples, humilde, fraterno, generoso, misericordioso. Assim, nos diz São Paulo, o Senhor vos faça crescer e superabundar de caridade uns para com os outros e para com todos. Possas tu, cada vez mais, aquele êxtase que consiste em sair de ti mesmo para buscares o bem dos outros até dar a própria vida. É esse grau que nós precisamos nos desafiar e realmente procurar atingir. Ninguém decidiu, aliás, não é que ninguém decidiu, mas
Às vezes a gente pensa que a pessoa só ficou santo quando já estava idoso, já estava velho. Não, nós temos muitos santos. Celebramos esses dias Santa Teresinha, do Menino Jesus. Com 24 anos, morreu, mas eis aí, padroeira das missões. E assim tantos outros. Quando o encontro com Deus se chama êxtase, é porque nos tira fora de nós mesmos e nos eleva, cativados pelo amor e a beleza de Deus. Mas podemos também ser elevados a sair de nós mesmos para reconhecer a beleza escondida em cada ser humano, a sua dignidade, a sua grandeza como imagem de Deus e Filho do Pai. O Espírito Santo quer impelir-nos a sair de nós mesmos para abraçar os outros com o amor e procurar o seu bem. Cuidado com pessoas fechadas. Cuidado com pessoas manipuladoras. Com pessoas que não crescem e atrapalham o crescimento do outro. As feridas recebidas podem levar-te à tentação do isolamento e retrair-te dentro de ti mesmo, a acumular ressentimentos, mas nunca deixes de ouvir a chamada de Deus ao perdão, à reconciliação. Sem perdão, sem reconciliação, não existe felicidade. Nesta perspectiva, é vital distinguir o pecador do seu pecado e da sua ofensa para chegar à verdadeira reconciliação. Isso significa que odeias o mal que o outro te inflige, mas continuas a amá-lo porque reconheces a sua fraqueza e nele vês a imagem de Deus. Quantas vezes, frente a um mal que alguém nos fez, você olha para a pessoa e isso aqui eu tenho que trabalhar a minha cura, porque daquela pessoa realmente é difícil você esperar algo melhor, algo nobre. Agora, eu não vou fazer com que o outro seja a medida dos meus sentimentos, das minhas ações. Não, eu devo trabalhar os meus sentimentos, a minha capacidade de discernir, independente da bondade ou da maldade do outro. Às vezes, toda a energia, os sonhos e o entusiasmo da juventude se acentuam pela tentação de nos fecharmos em nós mesmos, nos nossos problemas, sentimentos feridos, lamentações e comodidades. Não deixes que isso te aconteça, jovem, porque ficarás velho por dentro e antes do tempo. Quando a gente faz do nosso coração o lugar onde se hospeda essas coisas. Não deixes que isso te aconteça, porque vai ficar velho por dentro e antes do tempo. Cada idade tem a sua beleza e a juventude não pode faltar à utopia comunitária, o desejo de vida comunitária, a capacidade de sonhar juntos, os grandes horizontes que contemplamos juntos. O projeto de vida comunitária é sim o projeto mais acertado que nós temos. Deus ama a alegria dos jovens e convida-os, sobretudo, à alegria que se vive na comunhão fraterna, ao júbilo superior de quem sabe partilhar, pois a felicidade está mais em dar do que em receber. E Deus ama quem dá com alegria. Não só coisas materiais, mas dá o seu tempo, os seus dons, toda a sua vida passa a ser um dom. O amor fraterno multiplica a nossa capacidade de nos alegrarmos.
porque nos torna capazes de rejubilar com o bem dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram. Existe um pensamento assim: quando você chora, todo mundo está chorando contigo. Mas quando você sorri, quando você está feliz, não é todo mundo que está feliz contigo, não. Tem uns que fingem felicidade, mas a inveja está doendo em vários corações, até torcendo para que a tua felicidade passe. Porque a desgraça da gente, muitas vezes, é a alegria do outro. Assim como a nossa alegria é a tristeza do outro. Isso chama-se inveja. O que é inveja? É quando a alegria do outro me faz mal, me dói no coração. Que a espontaneidade, o impulso da tua juventude se transforme sempre mais na espontaneidade do amor fraterno. Se queres chegar longe, caminha com os outros, diz o nosso Papa. Não deixemos roubar-nos a fraternidade. É por isso que se insiste nos grupos de jovens. É fácil? Não. Muitas vezes dá a ilusão que a vida cômoda do cada um faz o mínimo, porque lidar com gente é sempre um desafio. Mas a gente acredita nisso aqui. Não devemos deixar que nos roubem a fraternidade. Por isso a pastoral familiar vai cuidar das famílias. Por isso os jovens vão cuidar dos jovens. Cada grupo é uma maneira de sempre estar agregando pessoas. Mas cada grupo deve criar uma correlação com o outro, ou com os outros, porque é ali que nós vamos dar forma ao corpo de Cristo, que é a comunidade, que é o próprio Cristo. É verdade que, às vezes, perante um mundo cheio de tanta violência, o egoísmo, os jovens podem correr o risco de se fechar em pequenos grupos. Imagine, existem pessoas fechadas em si e existem grupos fechados, privando-se assim dos desafios da vida em sociedade, do mundo vasto, estimulante e necessitado. Tem a sensação de viver o amor fraterno, mas o seu grupo talvez se tenha tornado um simples prolongamento do seu eu. Que verdade, né, o Papa diz para nós nesta reflexão. Agora, se o seu é um eu trabalhado, é um eu comunitário, então, como líder, eu vou ter um grupo de diálogo, eu vou ter um grupo ou uma comunidade, uma pastoral, um movimento que está sempre em comunhão com o outro. Agora, se eu sou fechado e, ao mesmo tempo, tenho um temperamento de grau maior e posso liderar, é possível que também o meu grupo seja um grupo fechado. Isto agrava-se se a vocação do leigo for concebida unicamente como um serviço interno da igreja, como os ministérios que a gente tem dentro da comunidade, esquecendo-se que a vocação laical é, antes de mais nada, a caridade na família, a caridade social e a caridade política. Aqui nós precisamos distinguir bem, quando a igreja fala de caridade, o que é a caridade. Existem aí pelo menos 3 formas de caridade. Existe a caridade no sentido assistencial, é aquela de quando alguém chega ali e te pede o pão, você não vai dizer volta amanhã. Não, a caridade assistencial você precisa socorrer a pessoa agora, naquele momento. Mas existe também a caridade promocional. É quando eu não dou peixe, mas ajudo a pessoa a pescar. E existe a caridade política, que não é a política no sentido partidário, mas é a caridade no sentido do reino de Deus, que tenha tudo o suficiente para todos, para que possamos viver bem e felizes.
propõe aos jovens irem mais além dos grupos de amigos e construírem a amizade social. Buscar o bem comum chama-se amizade social. A inimizade social destrói. Uma família destrói-se pela inimizade. Um país destrói-se pela inimizade. O mundo destrói-se pela inimizade. E a inimizade maior é a guerra. É quando não nos toleramos mais. É quando chega o estopim da indiferença. Então ali não tem possibilidade de diálogo. E hoje vemos que o mundo está a destruir pela guerra, porque são incapazes de se sentar e falar. Sede capazes de criar a amizade social. Ser pessoa do bem, do amor, pessoa de diálogo e não pessoa de relações apenas de interesse. Não é fácil. Sempre é possível renunciar a qualquer coisa. É preciso negociar, mas se o fizermos a pensar no bem de todos, podemos fazer a experiência maravilhosa de deixar de lado as diferenças para lutar juntos por um objetivo comum. Qual é a estrutura onde se trabalha e luta por um objetivo comum gratuitamente? É difícil. Se não for a igreja, a comunidade, e ali está a essência do projeto de Deus, dificilmente a gente vai encontrar esse projeto em outro lugar. Como se consegue encontrar pontos coincidentes no meio de tantas divergências e com esforço artesanal e, por vezes, fadigosos, lançar pontes, construir uma paz que seja boa para todos. Isso é o milagre da cultura do encontro. Papa Francisco muito tem falado da cultura do encontro, que os jovens podem ousar viver com paixão. Ou seja, onde há guerra, como dizia São Francisco, que eu leve a paz, que eu leve o amor, que eu leve a concórdia, que eu seja instrumento, que eu possa sempre promover a cultura do encontro. Ao lado de alguns indiferentes, sempre vão ter esses indiferentes, há muitos outros disponíveis, porque às vezes essas pessoas têm um poder muito grande. Porque tem um ali que faz o jogo do fermento do mal, então você desiste dos outros. Nossa, mas às vezes você tem outros 1000 que estão ali prontos para desenvolver aquele projeto do amor. Então, para se comprometer em iniciativas de voluntariado, cidadania ativa e solidariedade social, o que é preciso acompanhar e encorajar para fazer surgir os talentos, as competências e a criatividade dos jovens e estimular a assunção de responsabilidade por parte deles. Sempre penso que nossos grupos de jovens, por exemplo, não basta ter os jovens, e a maioria hoje, em sua parte, adolescente, e nem os jovens adultos. Seria importante que alguém que sequer seja do grupo de jovens, mas quem sabe até de uma outra pastoral, família, mas que um adulto pudesse acompanhar a nossa juventude, para que pudesse fazer esse trabalho que o Papa está propondo, acompanhar naquilo que é necessário, ter o encorajamento quando preciso, o direcionamento correto. O empenho social e o contato direto com os pobres continuam a ser uma oportunidade fundamental para descobrir ou aprofundar a fé e para discernir a própria vocação. Isso é muito importante. Um grupo de jovens que nunca visitou
um preso que nunca visitou uma situação difícil, de alguém que passa fome, uma pessoa doente, um lixão. E aí cada realidade gritante tem aí nos municípios, é o que não falta. Então, como é que eu vou trabalhar a compaixão se eu não vivo experiência de compaixão? Embora muitas vezes eu também sou passivo de compaixão do outro. Mas não é porque eu esteja em condições assim que vai dizer que eu sou uma pessoa misericordiosa, não. É quando eu saio de mim e vejo a realidade do outro. Graças a Deus, hoje, os grupos de jovens nas paróquias, escolas, movimentos ou grupos universitários costumam ir fazer companhia a idosos e enfermos, visitar bairros pobres ou sair juntos para ajudar os mendigos nas chamadas Noites da Caridade. Certamente em algum lugar do mundo, não sei se na Europa ou mesmo no Brasil, ou na nossa realidade de nossa diocese, isso acontece. Ou então pode ser que aconteça em um outro contexto. Mas o que o Papa está olhando? Está olhando com bons olhos iniciativa de caridade que os grupos de jovens fazem. E se não fazem, mais do que nunca, é uma boa oportunidade para refletir. Com frequência reconhece que em tais atividades, os que recebem é mais do que aquilo que dão. Porque se aprende e amadurece muito quando se tem a coragem de entrar em contato com o sofrimento dos outros. Quando se vê a dor doída do outro. Além disso, nos pobres, há uma sabedoria escondida e eles, com palavras simples, podem ajudar-nos a descobrir valores que não vemos. É numa conversa simples, Veja que Jesus, Evangelho, Lucas, capítulo 10, quando envia, diz, olha, vocês vão ressuscitar pessoas, vão curar os doentes. É isso, gente. A gente cura do mal que está alojado, às vezes, na cabeça da pessoa naquele momento. A gente devolve para aquela pessoa um sorriso, se devolve para aquela pessoa o amor. Por quê? Se alguém me visita, é porque eu existo, é porque eu sou importante, ela lembrou de mim. É esse o exercício missionário. Outros jovens participam em programas sociais que visam construir casas para os sem-tetos, bonificar áreas contaminadas ou recolher ajudas para os mais necessitados. Em muitas dessas situações, os jovens são os mais solícitos. Mas, como falamos, desde que tenha alguém que oriente, que trabalhe o estruturamento de tudo isso. Seria bom que essa energia comunitária fosse aplicada não só em ações esporádicas, mas de forma estável, com objetivos claros e uma boa organização que ajude a realizar uma atividade mais continuada e eficiente. Sempre pensamos que a caridade deve ser organizada, para que ela não seja um mero assistencialismo. E graças a Deus, na nossa diocese, todas as paróquias praticamente, alguma iniciativa de projeto social existe. Às vezes é necessário que alguém seja remunerado para manter a obra, mas isso não dispensa de forma alguma a nossa contribuição, o nosso voluntariado, porque a gente pensa que está apenas oferecendo quando isso está nos edificando. As universidades podem unir-se de forma interdisciplinar para aplicar os seus conhecimentos na resolução de problemas sociais e, nessa tarefa, podem trabalhar lado a lado com jovens de outras igrejas e até de outras religiões. Como no milagre de Jesus, os pães e os peixes dos jovens podem multiplicar-se. João capítulo 6.
Como na parábola, as pequenas sementes dos jovens tornam-se árvores e frutos de colheita. Tudo isto se realiza a partir da fonte viva da Eucaristia, na qual o nosso pão e o nosso vinho se transformam para nos dar a vida eterna. Eis a importância também da iniciação à vida cristã. Do contrário, esse item não diz nada. Aos jovens está confiada uma tarefa imensa e difícil. Com fé no ressuscitado, poderão enfrentá-la com a criatividade e esperança, colocando-se sempre na posição de serviço. Alimentar em nós o serviço, a gratuidade, é trabalhar a nossa felicidade. Quero encorajar-te a assumir este compromisso, porque sei que o teu coração jovem, quer construir um mundo melhor. Há uns 15 anos ou mais saiu uma pesquisa que dizia que, inicialmente, no coração e na mente de cada jovem existe um lindo sonho. Infelizmente, por falta talvez de oportunidade, por fraqueza, por infinitas razões, quase que 90% daquele sonho inicial nem sempre consegue concretizar-se. Isso nesse sentido aqui. Estou falando de coisa para mim, mas eu acredito que o meu município pode ser melhor, eu acredito que minha família pode ser melhor. Quer dizer, são sonhos que realmente quer construir um mundo melhor. Acompanhando as notícias do mundo, e vejo que muitos jovens em tantas partes do mundo saíram para as ruas para expressar o desejo de uma civilização mais justa e fraterna. Pastoral da Juventude nós chamamos civilização do amor. Os jovens nas ruas são jovens que querem ser protagonistas da mudança. Por favor, não deixes para os outros o ser protagonista da mudança. Não queiramos que alguém promova a mudança que é necessária na minha comunidade. Achar que isso é responsabilidade, sei lá, do padre, do bispo, daqueles líderes mais velhos. E onde até as primeiras barreiras, a gente já até agradece porque eu tenho mais justificativa para permanecer cômodo. É fraco. Coragem, diz o Papa, por favor, não deixeis para os outros o ser protagonista da mudança, do crescimento, da evolução. Vós sois aqueles que detêm o futuro. Através de vós entra o futuro do mundo. Também a vós eu peço para seres protagonista desta mudança. Enamorados por Cristo, os jovens são chamados a dar testemunho do Evangelho em toda parte com sua própria vida. E aqui, gente, a gente tem que viver realmente um esforço. Eu sou um jovem de uma pastoral, um jovem da igreja, como todos nós. Não é quando terminou a reunião que eu vou viver de qualquer jeito. Não. Onde eu estiver, ainda que seja no meu lazer pessoal, ainda ali eu continuo sendo um jovem da igreja. Continuo sendo convidado a dar testemunho. Santo Alberto, que não sou eu, Hurtado, dizia que ser apóstolo não significa usar um distintivo na lapela do casaco. Lapela é aquele microfone que a gente usa aqui. Não significa falar da verdade, mas vivê-la, encarnar-se nela, transformar-se em Cristo. Ser apóstolo não é levar uma tocha na mão, possuir a luz, mas ser a luz. E você não tem ideia de quantas pessoas que te olham e que realmente precisam de ti para continuar vivendo.
onde a tua alegria é a alegria delas. A tua existência fomenta os sonhos dela. O Evangelho, mais do que uma lição, é um exemplo, a mensagem transformada em vida vivida. O valor do testemunho não significa que se deve manter em silêncio a palavra, porque é que não havemos de falar de Jesus, contar aos outros que ele nos dá a força de viver, que é bom conversar com ele, que nos faz bem meditar suas palavras. Jovens, não deixeis que o mundo vos arraste para compartilhar apenas as coisas negativas e superficiais. Quando tem a dor doída, quando eu estou doente, quando eu estou para morrer, quando tem alguém se suicidado, todo mundo sabe. Mas que a gente possa trabalhar o compartilhamento das forças, das melhores energias. E isso é hoje, é agora. O Papa vai dizer no último parágrafo, nós somos o hoje de Deus. Jovens, não deixeis que o mundo vos arraste para compartilhar apenas as coisas negativas e superficiais. Sede capaz de ir contra a corrente, compartilhar Jesus, comunicar a fé que ele vos deu. Num dia, quantas vezes você fala a palavra Jesus? Em um dia, a quantas pessoas você fala de Jesus? E aí, aquilo que a gente faz num dia pode ser o que acontece em uma semana, em um mês e até na vida. Para onde Jesus nos manda? Não há fronteiras, não há limites. Envia-nos a todas as pessoas. O Evangelho é para todos e não apenas para alguns. Não é apenas para aqueles que parecem, a nossos olhos, mais próximos, mais abertos, mais acolhedores. Por isso, cuidado com os grupos e com a pastoral que apenas marca o dia do encontro e fica lá esperando. Mas, meu Deus, isso é missão? A missão é quando, uma vez constituída a nossa pastoral, constituído o nosso grupo, a gente vai às periferias existenciais. Porque muitos nem sabem que a gente existe. Muitos nem conhecem Jesus. E ainda que conheça, é necessário sair. Por isso, é para todos. Não é apenas para aqueles que parecem aos nossos olhos mais próximos. Não é um fã-clube, não é um sindicato, uma associação, uma ONG. Não tenhas medo de ir e levar Cristo a todos os ambientes, até as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distantes, mais indiferente. E aqui a gente tem que vencer preconceitos. Porque muitas vezes foi criado um moralismo que nos impede de chegar a essas periferias. E quando alguém vem de uma situação mais difícil, a gente já quer que a pessoa chegue pronta. Paciência, filho. Não se pode esperar que a missão seja fácil e cômoda. Alguns jovens preferiram dar a própria vida a refrear o seu impulso missionário. Amigos, não espereis pelo dia de amanhã para colaborar na transformação do mundo com a vossa energia, audácia e criatividade, com inteligência, com sabedoria. A vossa vida não é, entretanto, vós sois o agora de Deus que vos quer fecundos. Nós somos, não só os jovens, todos nós somos o agora de Deus que nos quer pessoas fecundas. Fecundas no amor, de bons sentimentos, de ideias iluminadas, iluminadoras. Às vezes a gente tem que sentar, até concordando com
a besteira que o outro está falando. Assim, para manter o diálogo. Não é que aquilo é bom. Não é que aquilo vai nos levar a algum lugar. Não leva. Mas a gente tem que manter uma certa relação. Enquanto que às vezes dentro da gente tem grandes sonhos, grandes metas, grandes avanços. Mas a gente tem que comedir os passos, porque também a gente não vai só, né? Já me aconteceu ver árvores jovens, belas, que elevavam seus ramos sempre mais alto para o céu. Parecia uma canção de esperança. Mais tarde, depois de uma tempestade, encontrei-as caídas sem vida. Entenderam, estenderam seus ramos sem se enraizar bem na terra, e por ter poucas raízes, sucumbiram aos assaltos da natureza. Esse é um item, né, que foi bem trabalhado, a gente faz uns recortes, mas a importância da gente ter raízes bem profundas, raízes boas. Isso significa não renunciar àquela educação que me constrói, que me faz me manter perseverante na honestidade. Imagine, já falamos aqui em outro momento, às vezes um pai ou uma mãe, como eu, fui para a capital. E na tentação, às vezes, de você fazer algo que normalmente não seria correto aos olhos da nossa orientação familiar, muitas vezes, sabe por que você não faz? Porque parece que a mãe da gente está ali do lado, dizendo, não foi isso que eu te ensinei, não foi assim que eu te orientei. Então, são essas raízes que são valores que ganham força dentro da gente. E por isso não é qualquer tempestade que vai arrancar. E é por isso que pais e mães têm grande responsabilidade. Nem todo mundo, nem todo homem, nem toda mulher deveriam ter se tornado pais e mães. Porque muitos deles nunca aprenderam disso. A família não pode ser um acidente, ela tem que ser planejada. Ela tem que realmente estar não só no plano de Deus, mas no plano também daqueles que implicam construir. E não só viver um eterno ninar com os filhos, mas saber onde estão, o que oferecer e onde quer que seus filhos chegam. E principalmente, dar testemunho. Por isso, custa-me ver que alguns propõem aos jovens construir um futuro sem raízes, como se o mundo começasse hoje, começasse agora. Ou então, chegam, se pudesse, a dar esse futuro pronto para os filhos. Que eles não estudassem, que eles não precisassem se profissionalizar. É como na comunidade aqueles... Imagine, várias de nossas paróquias, para alguém se batizar, tem paróquia que basta agendar. Outras paróquias dão uma formação. Outros 6 meses de preparação, o catecumenado normal. Pois a maioria dos pais e mães, se pudesse dar o batismo na porta da casa paroquial, era o melhor para eles. Como o religioso, assim é na vida. Que fruto tem? Que fruto tem? Esta não é uma questão secundária e parece-me oportuno dedicar-lhe um breve capítulo. Compreender isto permite-nos distinguir entre a alegria da juventude e um falso culto desta, de que alguns se servem a fim de seduzir os jovens e usá-lo para os seus fins. Pensai bem. Se uma pessoa vos fizer uma proposta dizendo para ignorardes a história, não aproveitar da experiência dos mais velhos, desprezar de todo o passado, olhando apenas para o futuro que essa pessoa vos oferece, não será uma forma fácil de vos atrair para a sua proposta, a fim de fazerdes apenas o que ela diz? Como é que eu vou? Imagine que até casamento às vezes acontece. Eu nasci amado por alguém, querido por alguém,
e eu conheço um estranho e pronto, né? Sou capaz de renunciar família e tudo. Claro que tem sempre que entender o contexto, né? Que a gente quer julgar e nem que todos os casos deram errado. Mas dói para um pai e uma mãe perder o seu filho, perder no sentido que, nossa, agora eu dei tudo e a pessoa se vai para um estranho, digamos assim. Mas há situações, como coloca o Papa, daqueles e daquelas que às vezes quer fazer um X na história da gente. É porque você foi pobre, porque você veio de determinada realidade, vida agora é essa. Não, ninguém nasceu hoje, filho. Cada um tem uma história e a nossa felicidade passa em ter presente essa história que é honrosa. Principalmente se ela for de superação. Aquela pessoa precisa de vós vazios, desenraizados, porque são presas fáceis, desconfiado de tudo, para vos fiardes apenas nas suas promessas, vos submeterdes aos seus planos. E aí a gente tem muita gente de personalidade forte que termina realmente manipulando. Ao mesmo tempo, os manipuladores servem-se do outro recurso, uma adoração da juventude, como se tudo o que não é jovem aparecesse detestável e caduco. Lembra o encontro passado que o padre disse? E muitas vezes, quando eu abraço um idoso, eu pergunto, você está bem, bonito? E a pessoa diz, você já viu velho bonito? Né? Quer dizer, acho que bonito tem que ser somente o jovem. De onde que a gente herda? Às vezes de dentro de casa, dos filhos que a gente tem, dos netos que a gente tem, ou então isso vai se generalizando, né? O corpo jovem torna-se o símbolo deste novo culto e, consequentemente, tudo o que tem a ver com este corpo é idolatrado, é desejado sem limites, enquanto o que não for jovem é olhado com desprezo. Então, quem viver muito, todo mundo vai ser desprezado. É essa a ideia que a gente quer para nós? Deus nos livre, né? Mas é uma arma que acaba por degradar os jovens, esvaziando-os de valores reais e utilizando-os para obter benefícios individuais, econômicos e políticos. Imagine quanto bem uso a política tem feito dessa ideia. Queridos jovens, não permitais que usem a vossa juventude para promover uma vida superficial, que confunde beleza com aparência. Sabei antes descobrir que há beleza no trabalhador que regressa a casa surrado e desalinhado, mas com a alegria de ter ganho o pão para os seus filhos, com honestidade, com seu suor. Há uma beleza estupenda na comunhão da família reunida ao redor da mesa e no pão partilhado com generosidade, ainda que a mesa seja muito pobre, mas é digna. Atualmente, a par das estratégias do falso culto da juventude e da aparência, promove-se uma espiritualidade sem Deus. Uma afetividade sem comunidade, nem compromisso com os que sofrem. Não é isto que vos quero propor. E com todo o afeto que vos tenho, quero advertir-vos para não vos deixardes dominar por esta ideologia que, em vez de vos tornar mais jovens, transforma-vos em escravos. Faltam 5 minutinhos, vamos concluir o nosso estudo. Nessa linha, quero salientá-lo. Muitos padres sinodais que estão lá no sínodo, vindo de contextos não ocidentais, que era do mundo inteiro, assinalam como a globalização seja portadora nos seus países de autênticas formas de colonização cultural, que desenraizam o jovem das origens culturais e religiosas de onde provém. Imagine se alguém sai do interior para a capital, já volta diferente. Imagine se ele for de um estado para o outro, de um país para outro, e assim. Claro que depende muito da pessoa.
torna-se necessário um esforço da igreja para os acompanhar. Mais uma vez vem a palavra acompanhar relacionada aos jovens nesta passagem, a fim de não perderem os traços mais preciosos da sua identidade. Vemos hoje uma tendência para homogeneizar os jovens, dissolver as diferenças próprias do seu lugar de origem, transformá-los em sujeitos manipuláveis feitos em série. Eu já vi jovem dizer que não volta para o seu município porque não gosta, porque uns que passam a criar uma aversão. Mas que coisa! Quem tem o compromisso de transformar o meu município sou eu que sou de lá. Sou eu que estou lá, afinal. Deste modo, causa-se uma destruição cultural que é tão grave como a extinção das espécies animais e vegetais. Porque não existe cultura vendendo no mercado. Cultura, dizia Darcy Ribeiro, é o jeito da gente viver. E como foi que a gente aprendeu a viver? Principalmente no filtro dos valores. Por isso, uma mensagem aos jovens indígenas reunidos no Panamá exortava-vos: assumi as vossas raízes, mas não vos limiteis a isto. A partir dessas raízes, crescei, florescei, frutificai. Aqui a gente vai concluindo o nosso estudo, o nosso trabalho. A gente agradece sempre quem nos acompanha aí pelo Facebook, sempre tem uma pequena equipe e que deu um pequeno travamento aí na nossa internet, mas faz parte. Tudo que se faz, algum desafio, é normal que tenha. Que Deus abençoe e salve a nossa juventude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Do reino da justiça, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz. Em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz. Juventude